Então vamos lá, galerinha, continuando a nossa aula de microbiologia e parasitologia. Eu falei para vocês que a célula ela é composta pela membrana plasmática, pelo citoplasma e pelo núcleo, né? Então, e temos umas organelas dentro da célula para que realmente essa célula funcione bem. Dentro dessas organelas, cada um tem uma função. Digamos, aqui nós temos o ribossomos. O ribossomos, a função dele é fazer a síntese de proteína. O retículo endoplasmático granuloso, a síntese dele é de fazer a quebra, né, de proteínas, tá? Mitocôndria, respiração intracelular. Retículo endoplasmático não granuloso, síntese de lipídios e carboidratos. Então, como vocês veem, cada um tem uma função dentro da célula. A membrana plasmática, né, controla a entrada e saída. Lisossomo, digestão intracelular. A carioteca, né, onde fica armazenado o DNA. O núcleo, né, o nucleolo, o citoplasma, onde ficam as organelas. O complexo de Golgi, que tem a função justamente de armazenar e controlar a saída de partículas da célula. E os centríolos, que ele é muito importante no auxílio justamente da separação do DNA na divisão celular, como também na formação de cílios, flagelos, tá? Essa reprodução pode ser binária e pode ser paridade. As bactérias elas podem ser aeróbicas, anaeróbicas ou facultativas. Roso, que as bactérias aeróbicas são aquelas que precisam de oxigênio para sobreviver. E as anaeróbicas, elas não precisam de oxigênio para sobreviver. E as facultativas, tanto faz. Com ou sem oxigênio, elas respiram do mesmo jeito, sobrevivem do mesmo jeito, tá? Aqui nós temos características das bactérias procariontes, que são organismos celulares e microscópicos que podem ser visualizados pelo microscópio. Tamanho é 0,5 a 5 nanômetros. Podem ser vistas pelo microscópio. Aqui, na verdade, é uma coloração das bactérias pelo método, realmente que é feito somente pelo bioquímico. Essas bactérias, quando elas são sensíveis ao antibiótico, aí o médico sabe o tipo de antibiótico que aquele paciente tem que tomar, aquele cliente, para que realmente se recupere logo, né? Aqui nós temos as principais doenças causadas por bactéria. Nós temos a tuberculose, que é causada pelo bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculosis. Ele ataca justamente os pulmões da pessoa. Temos a lepra ou hanseníase, que é a forma de transmissão por via oral e que, se não for tratado, deixa a pessoa realmente com sequelas, né? No caso, a pessoa pode ficar sem mexer com o pé, andar direito, aquelas manchas insensíveis no corpo da pessoa. Temos a difteria, coqueluche, tétano também, que é uma doença bem complicada se a pessoa realmente adquiriu tétano, né? Temos o tracoma, a gonorreia, enfim, são inúmeras patologias que o indivíduo pode ser acometido. Aí vocês estão vendo aqui alguns vírus, bactérias, protozoários, fungos. Os fungos, eles podem tanto ser benéficos ao nosso organismo como ser maléficos. A gente vai ver aqui. Aqui é outra célula com as mesmas funções, os lisossomos, ribossomos, na síntese de proteína, né? Os centríolos que ajudam na formação dos flagelos e cílios, como eu já falei anteriormente para vocês, tá? Para que o nosso organismo funcione bem, essas células têm que estar bem, né? Para que realmente o nosso organismo se mantenha saudável. Aqui nós temos as características dos seres vivos. A matéria viva, ela apresenta a composição química das mais complexas do que a matéria bruta. Nós temos a sensibilidade e a irritabilidade. A irritabilidade é a capacidade de responder a estímulos do ambiente. Já a sensibilidade é a capacidade de reagir de forma diferente a um estímulo. Todos os seres vivos têm irritabilidade, mas só os animais possuem sensibilidade. O ciclo vital deles é onde os seres vivos nascem, alimentam, crescem, desenvolvem, se reproduzem e morrem.
Esse ciclo tem duração variável do tipo do ser vivo para o outro, ou seja, as bactérias elas podem completar seu ciclo de vida em cerca de 30 minutos. Já as sequoias vivem até mais de 4.000 anos, como vocês estão vendo aí. A organização celular, no caso aqui, todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são constituídos por células, que são as unidades estruturais funcionais dos organismos vivos. Eles podem ser comparados como se fosse o tijolo de uma casa, né? Só podem ser vistos pelo microscópio, como eu já falei anteriormente. A maioria dos seres vivos que conhecemos é formada por uma grande quantidade de células, que pode ser chamada pluricelular ou unicelular. A pluricelular que são formadas por várias células e a uni por uma célula, né? Unicelular. A nutrição dos seres vivos necessitam de nutrientes que são encontrados nos alimentos. Esses nutrientes funcionam como combustível para a realização de todas as funções vitais. Quanto à forma de nutrição, os seres vivos podem ser classificados em autótrofo e heterótrofo. Autótrofo são capazes de produzir seu próprio alimento. Os heterótrofos não, precisam de outros animais, outras fontes para se alimentar, para sobreviver, tá? Aqui nós temos a fotossíntese, que nada mais é o processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para sua sobrevivência, como também na nossa, tá? Ó, o que acontece? Vem a água e os sais minerais do solo, entra pelas raízes, tá? Pelo caule, chega na planta, aqui em cima, nessa folhagem verde, né? A seiva bruta, no caso. Essa cor que fica verde é devido à clorofila. Então, acontece o que? Justamente a fotossíntese devido a essa reação com os raios solares, né? O cloroplasto, ele entra em contato com os raios solares, formando o ATP, justamente a glicose, para dar sobrevivência à planta. E sabemos que através da planta é onde nós tiramos nossos alimentos também, né? Então, há uma troca realmente muito importante, ou seja, essa planta libera oxigênio e retira do nosso ambiente o gás carbônico, tá? Esse metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem nos seres vivos, produzindo, transformando ou degradando substâncias, o metabolismo dos seres vivos. O movimento tem a capacidade de movimentar-se voluntariamente, os animais se movimentam rápido e ativamente. Já as plantas, esse movimento requer uma observação mais cuidadosa, pois ocorre mais lentamente. O mecanismo de reprodução dos seres vivos é muito variado, basicamente tanto os seres unicelulares quanto os pluricelulares. Podem produzir-se de duas maneiras, assexuada e sexuada. Aqui nós temos só algumas bactérias de interesse médico, no caso os cocos gram-positivos e negativos. Os positivos temos as bactérias, os cocos aeróbicos ou facultativos, Staphylococcus aureus ou epidermides ou Streptococcus pyogenes. E os gram-negativos nós temos a Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis e a Cinectobacter e a Veillonella, né? Aí aqui nós temos algumas doenças micóticas que são acometidos do ser humano. O que acontece? As pessoas às vezes esquecem de lavar a mão, pegam alguma sujidade, então acabam pegando micose na pele, nas unhas, cabelos, né? Então esses fungos também existem na nossa pele, embora às vezes causando benefício e outras vezes doença. Aqui nós temos alguns tipos de fungos que para fins medicinais, alucinógenos, tóxicos, venenosos ou comestíveis, tá? Os fungos são divididos em baciomicetos, ascomicetos e ficomicetos. Aí ele ajuda na fabricação de quê? Cerveja, vinho, antibióticos, vocês sabiam? Olha aí como é importante. Aqui são as leveduras, que ajudam também na formação do pão, do vinho, na cerveja, enfim. As características das leveduras, elas não constituem um grupo definido de micro-organismos. Elas são unicelulares, crescem e se reproduzem mais rapidamente. A maioria não vive no solo, mas adaptou-se a ambientes com alto teor de açúcares, no caso do néctar das flores, né? Mas adaptou-se com alto teor de açúcar, como já falei. Existe aproximadamente 350 espécies diferentes de leveduras, separadas em cerca de 39 gêneros. Os benefícios são como eu já falei, ela ajuda na produção
de combustível, indústrias, né, do pão, há milênios e milênios de anos, tá? Então vocês podem ver que as leveduras elas são benéficas ao nosso organismo. Aqui nós vamos ver a tinha do corpo, a famosa impinge, vocês estão vendo esse pé? Aqui tem uma impinge causada por um tipo de fungo. Isso dói, coça, arde, né, incomoda, né? Por isso que a pessoa, ao tomar banho, tem que enxugar, lavar bem o pé. Aqui é uma tira de cabeça, vocês estão vendo, está infectada. Essa parte amarelada toda é pus, e se não for tratado, isso dói, né, dá febre e é altamente contagiosa, a pessoa pega. Que é uma tinea de pé, né, acontece uma descamação e coceira da planta dos pés. Tinea interdigital, tá? Tinea inguinal, a pessoa toma banho, às vezes não se enxuga direito, fica molhada, como é que fica? Fica horrível, né? Então a pessoa realmente tem que ter todo esse cuidado. A tinea das micoses das unhas, ó, cheio de fungos. Aqui preto são fungos, tá? Então são provocados por cândidas albicans, forma uma área avermelhada, onda que se expande por pontos satélites ao redor da região mais afetada, geralmente provoca coceira. Aqui a pitirise vesiculor, que é chamado pano branco, né? Todo mundo conhece. Então, quanto mais a pessoa pega sol, mais aumenta esse pano branco e a pessoa também pega, é altamente contagioso. Então a pessoa tem que ter um tratamento médico, né? Não pode tomar remédio por conta própria. Então, o que é que acontece? No tronco, na face, no pescoço, no couro cabeludo, são as áreas mais acometidas. Então, nós temos a tinea negra, né? Vocês estão vendo essa mancha escura na mão também, é causada por um tipo de micose, né? Ou na planta dos pés aparece também. E, na verdade, a prevenção são métodos higiênicos que todo ser humano tem que ter. Tomar banho, né? Lavar as mãos, usar roupas de banho leve, de preferência algodão, usar as calças, não usar roupas muito apertadas, evitar ficar muito tempo com roupas molhadas, evitar o contato prolongado com água e sabão, né? Se pegar em água suja, lavar as mãos depois com água e sabão, não usar objetos pessoais, né? Roupas de outras pessoas, calçados, enfim, toalhas, bonés, né? Por quê? Porque a pessoa fica susceptível a pegar a micose. Não andar descalço, não andar com o pé em pisos sujos. Observar a pele também dos animais, que cães e gatos também apresentam micose. Evitar mexer com a terra sem usar luvas e evitar calçados fechados o máximo que possível, né? Optar pelos mais largos e ventilados, evitar roupas quentes e muito justas, né? Evitar os tecidos sintéticos, como eu já falei, de preferência usar mais de algodão. E o tratamento, na verdade, fica a critério médico e de acordo com cada tipo de micose, tá? Normalmente essas micoses são bem resistentes, por isso que tem que fazer o tratamento bem certinho, tá? Até logo, depois a gente se vê.